Eu cubro Star Wars aqui no YouTube tem, sei lá, mais de 7 anos. E tem coisas que eu sei que todo ano vão voltar a ser discussão. E uma delas, é claro, é a sempre em dúvida, sempre incógnita, sempre não explicada, pelo menos não até agora, morte do Mace Windu lá na Vingança do Sith, que inclusive tá fazendo 20 anos esse ano agora, 2025, tá? Por isso que tava de volta aos cinemas. Mas não é por causa dos 20 anos de Vingança do Sith, apesar de ser um dos motivos, mas não é especificamente por causa disso que essa discussão sempre volta. Afinal, o Mace Windu realmente morreu quando ele foi acertado ali pelo Palpatine pelos raios e ele cai lá de cima de Coruscant, lá na torre lá do chanceler? Esse realmente é o fim do personagem, que não é qualquer personagem, além de ser o Samuel Jackson fazendo, é o cara que era líder do Conselho Jedi junto com o Yoda? E faz sentido a dúvida, afinal o personagem é muito grande, o ator é muito grande, a gente não viu o corpo, e Star Wars nos últimos, sei lá, 15 anos tá ressuscitando uma par de personagem, então, bom, faz sentido o Mace Windu voltar. Mas isso agora voltou a ser uma discussão por causa de uma das diretoras de The Mandalorian, que deu uma entrevista falando que esse fato do Mace Windu voltar já foi discutido com ninguém mais, ninguém menos do que Dave Filoni. Vamos entender melhor essa matéria, vamos entender melhor quais são as chances e possibilidades para o retorno do Mace Windu, caso ele volte. Mas é aquele negócio, você já deixou o like no vídeo? Por favor, deixa o like, fortalece muito o meu trampo. E vou pedir mais uma vez, todo vídeo tem gente comentando que perdeu a inscrição. Eu não sei porque o YouTube faz isso. Eu acho que quando você não comenta e nem dá like, falando sério mesmo, quando você não engaja o YouTube, mesmo você estando inscrito, ele vai entendendo que você tá com falta de interesse no canal, alguma coisa assim, acaba tirando sua inscrição? Não sei, tô chutando. Mas vê se você tá inscrito e, por favor, se inscreve, tá bom? Tamo aí na meta de bater 200 mil inscritos. Se puder ajudar, cara, fortalece muito, é nóis. Em uma entrevista recente para o portal The Direct, a Bryce Dallas Howard, filha do Ron Howard, que você conhece provavelmente lá de Jurassic World, ela é uma das diretoras principais de The Mandalorian. Aquele episódio da Cara Dune da primeira temporada dela, o episódio da Bo-Katan na segunda temporada dela, o episódio da Bo-Katan com o Din Djarin no bar de Droids na terceira temporada é dela também. Ela é uma pessoa que tá crescendo muito nesse meio de Star Wars, fazendo a parte de produção, principalmente a parte de direção. É uma das queridinhas dos fãs também, e do próprio Dave Filoni. Ela deu uma entrevista pro The Direct e ela falou o seguinte, que ela falou com o Filoni, guarda isso. Bryce Dallas Howard comentou que já havia conversado com a Lucasfilm sobre o interesse em criar um spin-off do Mace Windu. Ela explicou: bom, eu fui direto para o Dave Filoni e pensei, viu, vamos falar sobre o Mace Windu e onde ele está? A gente pode falar sobre isso porque ele tá morto, não tá? Tá ou não tá? E por que isso é importante? O Filoni, ele é o chefe criativo da Lucasfilm atualmente, então toda a parte de criação, a parte criativa da Lucasfilm, seja para criar série, filme, quadrinho, tem que passar ali pelo crivo dele, ele tá participando de todas as histórias, ele é o cara que tá mandando no que vai sair ou não na parte criativa, não necessariamente o que ele quer sai, porque precisa de orçamento, precisa de outras coisas, mas ele que manda na parte de escrever roteiros, principalmente de Star Wars agora nas próximas fases, já tem uns anos isso já, e ele está na equipe de The Mandalorian, ele é o showrunner de Ahsoka, que são esses materiais que a Bryce Dallas Howard participa. Então ela foi direto pro chefe de criação, não é qualquer pessoa, e perguntou sobre o Mace Windu, já dando a entender que ela quer fazer algo com o personagem. E nesse mesmo artigo do The Direct, o Mace Windu, Samuel Jackson, falou que ele também está interessado nesse retorno, que é uma coisa que ele fala sempre, na verdade. Só que o que é importante aqui é que ele falou com a Bryce Dallas Howard, entende? Ele falou o seguinte: há um enorme histórico de pessoas com uma mão retornando em Star Wars, com apenas uma mão no caso. A única pessoa para quem eu já disse sobre voltar foi a Bryce Dallas Howard, porque eu acabei de fazer um filme com ela e ela dirige episódios de The Mandalorian. Então eu cheguei nela e falei, viu, você acha que consegue arranjar um trampo aí pro seu irmão? Quer dizer, você gosta de mim, né? E ela respondeu do tipo, eu te amo, você é incrível. E aí o Samuel Jackson termina falando, então, me coloca de volta lá, me coloca na classe econômica, estou pronto. Sabe, vou aprender a usar o sabre de luz com a mão esquerda, vamos lá, me arranja isso. Ou seja, dá pra traçar uma linha do tempo. A Bryce Dallas Howard estava fazendo um filme com o Samuel Jackson, ele falou que ele quer voltar, ele já falou isso outras vezes, inclusive ele tava na comemoração de 20 anos da Vingança do Sith, junto com o Hayden, inclusive. Ele falou pra Bryce Dallas que ele quer voltar e ela levou isso pro Filoni. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas esse é o timing
preciso pra isso acontecer, cara, porque principalmente com o Filoni à frente da Lucasfilm no sentido de criação, o que a gente tá vendo agora, principalmente a gente viu na Celebration, é um resgate absurdo das prequels. Então temos Hayden voltando em peso na série da Ahsoka, a própria Ahsoka ganhando mais destaque, tem uma série animada do Maul, cara, que vai estrear em 2026. Do Maul mesmo, Darth Maul. Pois é, ele vai ganhar sua própria série animada finalmente. Eu penso também, sei lá, no jogo Zero Squadron, que é um jogo que vai se passar durante as Guerras Clônicas, é um jogo que vai sair também no ano que vem. O Hayden Christensen tá aparecendo em tudo, falando um monte de coisa, como ele tá feliz de estar de volta. Samuel Jackson também aparecendo. Tá rolando esse resgate muito forte das prequels, dos filmes 1, 2 e 3, que na época foram achincalhados e hoje a galera gosta, mas esse resgate tá em peso. E esse é o momento, se for sair uma série do Mace Windu, esse é o momento dessa série rolar. O timing é esse. E eu não duvido, cara, eu não duvido. Eu acho que é uma coisa que vai dividir muito a galera. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia, mas como, sei lá, Maul voltou, Palpatine voltou, Ventress voltou agora também nas séries animadas, tudo lá das prequels. Boba Fett também, não é das prequels, Boba Fett também. Se fizer uma boa história do Mace Windu voltar, pô, Samuel Jackson tá tão afim, fizer uma minissérie um pouco mais densa, com a própria Bryce Dallas Howard dirigindo, porque ela manda muito bem dirigindo Star Wars, eu acho que é uma ideia boa, mas eu fico meio dividido. E falando de questão de viabilizar o projeto, é o momento perfeito, porque dentro desse resgate que a gente conversou aqui, existe um entusiasmo por parte da Lucasfilm, claro, ali de trazer de volta os fãs das prequels ou achar um meio termo. E também tem que lembrar que Bryce Dallas Howard, ela é uma grande atriz, ela é uma grande diretora e também ela é filha do Ron Howard, que é um dos maiores diretores de Hollywood dos últimos anos, um dos caras da velha guarda aí, que era grande amigo de George Lucas, dirigiu grandes filmes nos anos 80, ainda está em atividade e tem um grande nome. Esse é o ponto. Eu acho que sem querer, tudo isso que a gente conversou aqui acaba causando uma tempestade perfeita, diferente daquilo que a gente vem especulando nos outros anos, né? A gente sempre especula, mas eu acho que dessa vez, se eles quiserem mesmo, é o momento, é o timing de anunciar uma parada assim ou começar a produzir. Será que pode vir aí um dos grandes projetos que os fãs esperam há anos, que é uma revanche, uma vingança entre Boba Fett e Mace Windu? Porque o Mace Windu matou o Jango Fett na frente do Boba, como a gente viu lá em Ataque dos Clones. Cara, seria uma história interessante e dava pra fazer totalmente deslocada, assim, era só uma treta entre os dois, não precisa envolver outro Jedi ou outros personagens, é só uma porradaria entre Boba Fett e Mace Windu. Olha, Nortinho é muito a favor dessa ideia, pensando aqui agora, mas eu não sei se o meu amigo Filoni toparia. E agora eu vou jogar pra galera, porque eu sou desses. Você gostaria do retorno do Mace Windu? Entende? Eu quero saber até que ponto rola esse interesse dos fãs. Aí, bom, eu falei já a minha opinião, eu sou fã de Star Wars, caso você não saiba, e eu quero saber a sua. Você gostaria de uma série, um projeto aí do Mace Windu voltando? Sim, não, comente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Não esquece do like, por favor, fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Me segue no Instagram, tô postando bastante coisa por lá. É Norton Domingos, não é difícil de achar. E se você quiser ajudar o canal financeiramente falando, você pode mandar um Pix com qualquer valor para esse QR Code aqui, ou também você pode comprar pelo meu link da Amazon que fica aqui na descrição. Tudo que você for comprar na Amazon, você entra pelo meu link, aí você compra lá, assim vem uma pequena porcentagem para mim que me ajuda a manter o canal funcionando. É isso, gente, até o próximo vídeo. Valeu e tchau, que a força esteja com você sempre.